Olá, ouvintes! Esse é mais um Pod Vila da Igreja Presbiteriana de Vila Rubens. Sejam todos bem-vindos na graça de Deus. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem. Hoje, a gente vai mergulhar numa reflexão muito importante, baseada numa mensagem do Reverendo Lucas sobre o que realmente significa ser uma igreja relevante nos dias de hoje. E a grande pergunta que o Reverendo Lucas nos coloca é exatamente essa. O que é que torna uma igreja relevante de verdade no século XXI? Com tanta coisa acontecendo, com o mundo mudando tão rápido, o que de fato define a relevância? A resposta, segundo ele, começa quando a gente entende o tempo em que estamos vivendo. Então, para a gente encontrar essa resposta, o Reverendo nos convida a olhar primeiro para os desafios que estão aí batendo a nossa porta. Porque a igreja hoje não vive numa bolha, né? Ela enfrenta ataques muito específicos, muito poderosos, que testam a nossa fé de um jeito que talvez nunca tenha sido testado antes. E ele aponta 3 grandes desafios. Olha só. Primeiro, o relativismo. Sabe aquela ideia de que a minha verdade é o que importa? Onde o certo e errado ficam meio confusos. Depois, a apostasia, que é o abandono da fé. Pessoas que um dia caminharam conosco e hoje se afastaram. E por último, um tipo diferente de perseguição, onde ser fiel ao que a Bíblia ensina é visto como intolerância. E para a gente entender a gravidade disso tudo, o Reverendo Lucas traz uma frase, assim, muito forte, muito direta. Ele diz, de crentes nominais, o inferno está cheio. Puxa, é um alerta, né? Para a gente parar e pensar se a nossa fé é só de nome, só da boca para fora, ou se ela é real, vivida no dia a dia. Ok, diante desse cenário todo, qual é o caminho? Onde a gente encontra a resposta? E a proposta do Reverendo é genial. Ele nos convida a olhar pelo retrovisor da história. Olhar para trás, lá para a igreja primitiva, para encontrar o modelo de uma igreja que era, sem dúvida nenhuma, relevante. E o segredo daquela igreja não era um evento espetacular, não. O segredo deles cabia numa única palavra: perseverança. Era uma fé constante, sabe? Uma prática diária, dedicada. Não era só no domingo, ou quando o problema apertava. Era o tempo todo. E essa perseverança toda não ficava no ar, não. Ela era sustentada por 4 pilares bem firmes, que o reverendo tira lá do livro de Atos. Primeiro, a doutrina dos apóstolos, ou seja, o ensino correto. Segundo, a comunhão, o estar junto, o cuidar um do outro. Terceiro, o partir do pão, que nos lembra do sacrifício de Cristo. E quarto, as orações. Isso aqui não é um menu de opções, são os fundamentos, é o alicerce. Para a gente entender o poder disso na prática, o Reverendo Lucas foca em um desses pilares, a oração. A ideia central é que uma comunidade de fé que ora de forma consistente, ela vê o poder dessa prática em ação. E ele conta uma história para mostrar isso de uma forma marcante. A história é comovente. Começa com uma senhora chegando na reunião de oração, com os olhos cheios de lágrimas, um coração apertado. Ela veio pedir ajuda pela mãe, que enfrentava um diagnóstico de câncer. Um momento de vulnerabilidade que abriu a porta para a ação da fé. E aqui vem o ponto crucial. O resultado mais profundo daquele ato de fé não foi a cura física, mas algo que foi muito além. Após a cirurgia, a mãe daquela senhora, maravilhada com a experiência, com o cuidado, entregou sua vida a Jesus. A oração da igreja resultou na salvação de uma alma. Isso nos leva ao resultado de viver esses pilares. E o foco, então, se desloca do modelo da igreja para a responsabilidade de cada um em tornar essa realidade viva nos dias de hoje. E o Reverendo Lucas desenha um quadro bem claro, um contraste. De um lado, a igreja relevante, que tem impacto na comunidade, que vê vidas transformadas. Do outro, o que ele chama de igreja estéril, fechada em si mesma, sem gerar novos frutos, em silêncio. A escolha de qual caminho seguir, bom, essa é de cada comunidade. A mensagem, então, se torna extremamente prática. Depois de apresentar o modelo e o resultado, fica a pergunta fundamental. Na prática, qual é o ponto de partida para construir essa relevância? E a resposta apresentada é tão simples quanto profunda. A relevância não começa nos grandes eventos ou nos programas da igreja, mas no lugar mais básico e essencial da vida, em casa. Isso é definido como a prática do culto doméstico. A ideia de que cada lar deve ser o primeiro lugar de ensino, de oração e de discipulado. Pensa bem, se a fé não é viva e praticada dentro de casa, como ela pode ser relevante do lado de fora? O lar é visto como o primeiro e mais importante campo missionário. A reflexão então se encerra com este desafio direto, transformado em uma pergunta para cada um de nós. O reverendo questiona, se você não faz o culto doméstico,
Como é que vai ser a igreja relevante? É uma questão que nos leva a pensar que a relevância da igreja como um todo está ligada à saúde espiritual de cada lar que a compõe. Venha nos visitar. Estamos localizados na rua José Dias Coelho, 331, Vila Rubens. Todos os domingos temos EBD às 9 horas e culto de adoração às 19 horas. Que Deus abençoe a sua semana.